Olá pessoal, estamos na sequência da nossa videoaula sobre programação web e PHP e na aula de hoje nós iremos falar um assunto bem importante, bastante utilizado na programação web, que é as seções, tá? Então no PHP vamos entender na aula de hoje o que é uma seção no PHP, como iniciar uma seção no PHP, obter valores variáveis de seções no PHP, modificar as variáveis de seção do PHP, destruir uma seção do PHP, tá? Então, isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Portanto, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal e vamos nessa, tá? Então, eu recomendo para vocês um site muito bom para quem está querendo iniciar também no PHP. É o W3 School, que alguns de vocês devem conhecer, outros não. Então, eu estou seguindo aqui para essa aula o site W3 School e na parte de PHP Sessões, tá? Então, quem quiser depois dar uma conferida, só acessar o endereço aí, W3 Schools, PHP, e vai na parte de sessões, tá? Então, vamos lá. O que é uma seção, pessoal? Uma seção é um recurso do PHP no qual ele permite com que a gente salve de forma temporária no servidor informações e em qualquer parte do nosso sistema a gente consiga resgatar essas informações. Como é que surge essa necessidade de sessões? Então imagine aí, um dos casos mais básicos é o login. Eu estou em uma aplicação e a partir do momento que eu logo nessa aplicação, eu fico lá por um determinado tempo e depois que eu entrar naquela sessão, eu vou ficar lá por exemplo, 15 minutos. Depois que eu sair daquela sessão, eu preciso fechar ela, tá? Então, durante esse período, o meu usuário, cada página que eu vou entrar, eu posso ficar verificando se aquele usuário ele tem acesso, se ele está logado no sistema. Então, por exemplo, vamos supor que o sistema ele tem 10 páginas. O usuário vai da página 1, 5 e depois vai para a página 8. Eu preciso estar checando cada vez que ele entrou em uma página, verificar se realmente ele está autenticado no sistema. Por quê? Isso é uma questão de segurança. Imagina se vocês desenvolverem um sistema e esse sistema ele não tem a parte de sessões. Simplesmente qualquer pessoa, sem precisar fazer login, entra lá na página, altera os dados e isso aí é um problema bastante grave, né? Então a ideia das sessões veio justamente para proteger e ajudar nesse sentido. Então a sessão, por estar salva os dados do usuário no servidor, então é muito mais difícil de um hacker ir lá e poder utilizar esses dados de forma a roubar do usuário isso aí, tá? Porque ele vai ter que primeiro invadir o servidor onde está hospedado o sistema para depois roubar as informações. Então acaba sendo bem mais difícil, tá? Então essa é a ideia das sessões, tá? É a gente conseguir manter os dados do usuário durante o sistema. E com isso a gente pode configurar o tempo que dura a sessão, pode dizer que no momento que o usuário ele entrou em uma página sem estar logado, pode tirar o usuário de lá, só permitir ele entrar em uma página se ele estiver logado, tá? Então vamos lá. Essa é uma visão geral da sessão, tá? Então vamos entender aí como iniciar uma sessão no PHP. Para iniciarmos uma sessão no PHP, nós precisamos utilizar um método chamado Session Start, tá? Esse Session Start aí, ele é uma função nativa do PHP. Então a partir do momento que você está criando o seu script PHP, você já pode realizar a chamada dele aí, tá? Então, a partir do momento que a gente cria uma função através do Session Start, existe uma variável global, tá? Que essa variável global, eu falei dela sobre essas variáveis globais no nosso início lá na primeira, segunda aula sobre o PHP, tá? Então, essas variáveis globais eu posso acessar ela em qualquer momento do sistema. Essas variáveis globais elas são definidas por quem? Underline e depois o nome da variável, tá? Então nessa variável session aqui, ela é uma variável global que eu posso acessar ela em qualquer parte do nosso sistema. Então aqui temos um exemplo do W3 School que eu estou iniciando a sessão, tá? Então estou iniciando a sessão aqui com Session Start e logo mais abaixo a gente tem o nosso código HTML aí. Depois que eu iniciei minha sessão, aqui embaixo nós temos um exemplo de pegar esses valores, na verdade passar esses valores para a sessão. Então eu tenho aqui set session variable, criei uma variável chamada favColor, favAnimal, tá? Então estou passando os valores. Então essas variáveis aqui
da session, pessoal, ele acontece o quê? Ele é como se fosse um vetor, tá? Então, esse session aí, ele é um vetor, tá? E eu vou passar valores referenciando os seus índices. Então, aqui eu tenho a session, e essa session aí, eu disse que no índice FAV_color vai receber quem? Vai receber um valor green. No índice FAV_animal vai receber quem? Vai receber um valor, uma string chamada cat, tá? Então, dessa forma aí, eu consigo definir índices para minha seção e passo os valores para elas, tá? Então, essa é uma das formas de nós estarmos trabalhando com seções. Seções é um vetor, que esse vetor eu especifico um índice e atribuo um valor para esse índice. Então deixa eu descer um pouco mais aqui. Lembrando o seguinte, tá? Dessa nota aqui. Sempre, quando criarmos nossa página PHP, o session start ele tem que iniciar antes do doctype do HTML, tá? Então, antes do nosso código HTML, a gente tem que colocar o nosso session start, tá? É uma recomendação de vocês estarem trabalhando dessa forma. Ah, mas será que vai funcionar? Ó, é recomendado que seja antes do doc.html, tá? Então vamos mais embaixo aqui. Então, como é que eu faço para pegar os valores de uma seção, tá? Aqui nesse exemplo nós setamos os valores para os índices da nossa seção. Para eu pegar é simples também, tá? Ó, na próxima página aqui, vamos supor aqui que a gente está na página, aqui ele deu um exemplo que estamos na página Demo Session 1 PHP aqui no W3 School. Nesse outro exemplo aqui que ele mostra, a gente está utilizando ó, Demo Session 2, tá? Então é como se fosse a segunda página. Então nessa segunda página, observem que eu iniciei a sessão antes do nosso código HTML e depois eu só faço chamar a seção. Então, dessa forma aqui, chamando a seção, a variável session, chamando o seu índice, ele vai trazer os dados da seção, tá? Então, essa é a forma aí que a gente resgata um valor da seção. Basta chamar a variável session, lembrando que tem que iniciar o session start, e chama o índice que foi atribuído o valor na seção. Simples assim, tá? Se a gente descer um pouco mais aqui, a gente tem esse exemplo aqui de estar pegando os valores da seção, tá? Acessando seus índices. E temos um outro exemplo que a gente pode utilizar também, ó, que é o printr. No printr, observe o seguinte, ó, o printr é um método de saída do PHP, no qual a gente pode ver aí uma saída com formato de um vetor. Então, um outro item interessante aqui é como a gente faz para modificar uma seção que já foi iniciada, tá? Então, eu iniciei uma seção em uma página anterior e eu estou em uma terceira página e essa terceira página aí eu quero simplesmente alterar o valor que foi passado para aquela seção. Então, nessa terceira página eu inicio a seção novamente em cima do HTML e depois eu acesso aquele índice da seção. Depois que eu acesso aquele índice da seção, eu atribuo o novo valor, certo? Session, o índice da session e depois eu atribuo o seu valor. E em seguida eu faço a impressão com printr ou então mostro através de um HTML, tá? Concatenando. Então esse é um exemplo de como é que a gente pode modificar as seções aí. Então vamos lá ao exemplo de como é que faz para a gente destruir as seções, tá? Então aqui a gente tem um exemplo que nós iniciamos a nossa seção. Olha só, até para você destruir a seção você tem que iniciar o session start na página, tá? Então nesse exemplo aqui nós iniciamos o session start e utilizamos as funções do PHP, que é session onset, ó, remover todas as seções das variáveis e destruir a seção por completo. Então são essas duas formas que dá para a gente destruir a nossa seção. Então, como é que a gente pode utilizar esse session destroy, pessoal? Então o usuário foi lá, clicou no botão sair e a partir do momento que ele saiu, eu vou encaminhar ele para um determinado local e ele vai chamar essas funções aqui e vai destruir os dados do usuário e ele não vai mais conseguir acessar aquela página do sistema porque a gente vai bloquear ele através da destruição dessa seção, tá? Se eu quiser destruir apenas uma variável da seção, eu passo aqui session onset e passo aqui o índice da seção que eu quero destruir, tá? Então eu passo aqui a session, $session e o índice da seção que eu quero destruir, ele vai destruir um índice específico. Se eu quiser destruir todos, session onset. E aqui se eu quiser destruir tudo de uma vez só, sem precisar especificar uma variável de uma seção, session destroy, tá? Então, pessoal, era isso que tínhamos sobre PHP, sobre a parte de seções, tá? Só uma observação. Ah, mas como é que eu faço para definir um tempo
de duração da minha sessão, a duração durar 15 minutos, 30 minutos. Na documentação oficial do PHP, que vocês podem procurar aí no caso php.net e digita aí session expire, tá? A gente vai vir aqui para a sessão. Então aqui na seção na documentação oficial do PHP, a gente tem aqui uma função chamada session cache expire, tá? Aqui do lado, observem que na documentação oficial, a gente tem aqui ó, uma série de funções só sobre sessões, ó, funções para sessões. Então, session abort, session expire, session commit, tem uma série de coisas aqui, tá? Então, nesse exemplo aqui, para definirmos um tempo à nossa sessão, basta a gente consultar a documentação oficial e na documentação oficial ele mostra um exemplo. Ó. Eu tenho que definir um delimitador, tá? Session cache limited, tá? Defino que ele é privado e crio um cache limited aí, tá? Depois disso, eu chamo outra função chamada session cache expire e defino aqui, ó, 30 minutos, tá? Dessa forma aí, eu defino o tempo de duração da minha sessão, digo que ela é privada e depois eu inicio a minha sessão, tá? Então, esse era o exemplo de sessões, beleza, pessoal? Finalizamos aqui a nossa parte de sessões, é isso, tá? Vou fazer um exemplo rápido aqui de sessões, criando uma página e depois a segunda página e uma terceira página, tá? Vamos aqui ao nosso Visual Code, vou criar um novo arquivo, tá? Nesse novo arquivo aí, eu vou criar uma página sessão 01.php. Nessa sessão 01.php, vou utilizar aqui o HTML5, que ele já me retornou tudo, ele já criou de forma automática isso aí pra gente. Então vou iniciar aqui PHP e vou fechar a minha tag PHP. Session start. E vou iniciar a sessão e nessa sessão aqui eu vou passar um valor para ela, que vai ser quem? Session. Vou passar um nome, tá? Passar aqui nome e vou dizer que nome vai receber quem? Jackson, tá? Depois que eu passei esse nome aqui, eu vou simplesmente resgatar, vou botar aqui P página 01, tá? Então criei aqui o nome página e vou criar uma segunda página aqui que vai ser session 02, tá? Session02.php. Aqui é um componente que eu instalei, tá? Se eu digitar aqui HTML5, ele já gera toda a estrutura básica do HTML. Se eu vou iniciar aqui novamente o nossa tag PHP, session start novamente, session start, tá? E vou resgatar o valor do usuário aqui, tá? Olá, vou botar aqui PHP, abre tag PHP, echo para imprimir e vou chamar aqui session, o nome, no caso o índice nome lá que vai mostrar o nome da pessoa, tá? Olá, seja bem-vindo, tá? E aqui eu vou botar dentro de uma tag H12. Se eu acessar Alt Shift F para indentar o código, né? Se eu acessar agora ele aqui, Session 1 e Session 2, o que é que vai acontecer? Vou vir aqui, acessar aqui Session 1, tá? Se eu acessar aqui Sessão 01.php, ele vai entrar e diz página 1, tá? Então, nesse momento ele setou a página 1, então vou acessar aqui a página 2, vou dar um Enter aqui e então é sessão, tá? Sessão 2, isso, tá? Sessão 2, vou salvar aqui. E agora, se eu voltar aqui novamente, ele trouxe, olá Jackson, seja bem-vindo, tá? E vou criar por último aqui uma página, que essa outra página vai ser para destruir a sessão, tá? Então, eu vou vir aqui, sessão 03, para destruir a sessão. Vou iniciar aqui o PHP. Session destroy, tá? Acessando a página 3 ele vai destruir. Então, ó, acessando a página 3 ele vai destruir. Então eu vou vir aqui, Session 3. Opa, realmente tem que inicializar a sessão. Ó. Então eu vou vir aqui inicializar a sessão, ó.
session, até para destruir tem que iniciar, tá? Inicia a sessão, vou voltar aqui novamente e vou acessar aqui, ó, e ele destruiu. Se eu voltar aqui na página 2, observe ó, que ele disse um define nome, tá? Eu tenho que voltar aqui na página 1 para ele definir o nome. Se eu voltar na página 2, ele setou o nome lá, tá? Se eu vier na página 3, ele vai excluir o nome. Eu vou voltar para a página 2 e ele excluiu, tá, pessoal? Então, terminamos a nossa parte aqui do PHP, de como a gente utilizar as sessões, tá? Ó, criamos a sessão, resgatamos o valor da sessão e destruímos a sessão, tá? Não se esquece de deixar seu joinha, curtir e compartilhar com seus amigos, pessoal. Obrigado e até a próxima!